Olá pessoal, mais um Coruja Podcast, RJ tá comigo, Flávio Ferreira, e hoje uma entrevista com um pastor que todo mundo vai conhecer, daqui a pouco eu falo quem é ele. Antes de mais nada, passar para a nossa campanha, a campanha dos 1.000 inscritos, a camisa da seleção brasileira, doada pelo filho do jogador Jair Marinho, que jogou na seleção, campeão mundial, tá? Se você quer participar, é simples, só se inscrever no canal. Se inscreve no canal, aperta o sino de notificação, que você já vai estar participando dessa campanha maravilhosa. Além da campanha da camisa, nós temos também a campanha das bolsas, tá? Lá na Faculdade Faces, professor Elvio Costa nos presenteou com 10 bolsas, sendo uma de 100% e 9 de 40%. Né? Dado o recado, agora vamos para os nossos patrocinadores. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$ 100. Cupom CORUJA10. Agora sim, pastor Paulo Afonso Generoso. Tudo bom, pastor? Tudo bom, querido. Que alegria poder estar aqui com você, né? É um prazer imenso. Tendo o privilégio de te conhecer e também poder participar com você aqui vai ser uma bênção para mim, uma alegria muito grande. Já está sendo, graças a Deus. Obrigado pelo carinho, por ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho, bater um papo, falar um pouco da sua experiência, né? Falar um pouquinho de Deus. Tá? É um prazer imenso estar com o senhor aqui. E para quem não conhece o senhor, quem é Paulo Afonso Generoso? Bom, Paulo Afonso Generoso nasceu no dia 17 de maio de 52, né? Aí você já sabe a minha idade. Eu sou casado com a missionária Terezinha Mato Generoso. Tivemos 2 filhos, Peterson e Jaqueline. O Peterson já está com 53 anos e Jaqueline faz 50 anos agora. Já sou avô, tenho um casal de netos, Paulo e Paula. E já tenho um bisneto, Benjamin, com 3 anos, que é a alegria da casa, a alegria da família. Benjamin é coisa linda, maravilhosa, que Deus nos deu. Amém, graças a Deus. E sou pastor, presidente da Assembleia de Deus de Betel, né? Há 29 anos. E Deus tem nos dado graça, né? No exercício desse ministério, que não é fácil, né? Mas até aqui eu posso afirmar que nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. E como começou a sua conversão? Como foi a conversão do pastor Paulo Afonso Generoso? Olha, meu irmão, minha conversão se deu assim de uma forma muito especial. E aí teve início a participação da Igreja Assembleia de Deus lá de Engenho Pequeno, porque meu tio Genésio Torres, ele era membro de lá e presenteou a minha mãe com uma Bíblia. Isso tem muitos anos. Eu acredito que na década de 50 para 60. E a minha mãe, lendo a Bíblia e recebendo a orientação do meu tio, ela se converteu. Foi quando eu vi a primeira briga na minha casa, né? Entre meu pai e a minha mãe, porque minha mãe queria ir para a igreja e meu pai dizia que ela não iria para a igreja porque ele iria sair com eu, a minha irmã. Eu tinha 8 anos de idade, porque a gente queria para show, né? Eu e a minha irmã. E minha mãe queria ir para a igreja e meu pai disse, não, você não vai. E naquela época funcionava assim, meu irmão. Antigamente era complicado. Era diferente. Então, mas aí aconteceu que minha mãe em oração, orando,
a minha irmã se converteu, aí já eram 2 pessoas, e a minha mãe e minha irmã, e depois continuou orando e eu me converti. Eu me converti em abril de 1968. Rapaz. Não foi por interferência de ninguém, eu tomei a decisão, jovem ainda, fui na feira do Alcântara, comprei uma camisa de linho, que eu não tinha roupa, né? Eu só tinha roupa da minha formatura, comprei aquela camisa de linho, botei aquela camisa com a calça de formatura, fui para um culto, quinta-feira, na Assembleia de Deus, Nova Cidade. Depois da pregação, o presbítero Manel Rodrigues fez o apelo, eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus como meu Salvador, publicamente e espiritualmente, porque eu fui ao altar do Senhor. No dia 28 de julho de 1968, eu fui batizado nas águas, na Assembleia de Deus em Itaúna, num lindo domingo que foi uma bênção. E no dia 10 de agosto de 1968, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi ali que Deus me impulsionou. Então, meu desejo era estudar a Bíblia, ler a Bíblia, aprender a Bíblia. E comecei a ler, estudar. No ano de 1972, eu comecei a estudar, fazer um seminário. E eu ia para São Cristóvão, estudei durante 3 anos, passando um aperto, um sufoco muito grande, porque eu saía do trabalho às 6h30 para chegar às 7 horas no Rio. Era impossível. Então, eu tinha que maneirar para sair 6h20, pegar as barcas, atravessar, pegar um ônibus Jacaré, tinha o 472 e o 474, descia no campo de São Cristóvão 338 e assisti minhas aulas de teologia. E foi ali que Deus me abençoou. Eu estudei com pastor Túlio Barros, pastor Gisel Gomes, pastor Francisco de Assis Gomes, Cileia Barros, vários outros professores, e me formei no dia 20 de dezembro de 1975 e fui o orador da minha turma e preguei na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Caramba, que história. Foi uma benção. Aquela igreja foi, naquela noite, abalada pelo poder de Deus, porque um jovem, né, um menino, e ninguém acreditava em mim. Ninguém apostou em mim. Ninguém me deu força. Ninguém. Só minha esposa e principalmente o meu Deus, que me deu força. É o mais importante. Mas ninguém mais. Todo mundo dizia, não, minha teologia no joelho. E dizia que fazer curso de teologia, para quê? Vai se desviar. Então eu vi muita palavra contra. Mas eu decidi no meu coração. E foi isso que Deus quis para a minha vida. Eu tenho a minha primeira aula. Tem ainda? Até em hoje. março, na minha memória. 2 de Timóteo 2:15. Está na minha cabeça, não vai sair nunca. Eu já preguei muito sobre ela. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Foi a primeira aula que eu tive. E não foi uma aula de teologia, foi uma aula de música. Primeiro contato que eu tive com o professor, numa sala de aula de seminário, foi uma aula de música. Ele colocou esse texto na tela e falou assim, olha, vocês vão aprender agora 5 coisas que Deus exige de nós nesse versículo. E quando ele falou isso, a minha caneta já estava prontinha para anotar tudo. Eu estava ávido para aprender, com desejo muito grande de aprender. E fui anotando. Ele falou, procura, fala de esforço. Apresentar-te a Deus, fala de voluntariedade. Como obreiro, fala de trabalho. Que não tem de que se envergonhar, fala de boa conduta. E que maneja bem a palavra da verdade, fala de capacidade. Pronto, eu já tinha uma mensagem pronta, já tinha um estudo pronto. Esforço, voluntariedade, capacidade, boa conduta, né? Então peguei isso, meu irmão, transformei num estudo bíblico. E andei dando esse estudo em muitos lugares em São Gonçalo. E a palavra se renova. A palavra então tem não que ser... tem... O que você aprendeu, o grande problema das pessoas é o seguinte, nós não somos depósito, nós não somos uma ostra para ficar com uma pérola do conhecimento. Você precisa pegar esse conhecimento e passar esse conhecimento. Ensinar as pessoas, repassar, né? Porque quando a gente faz isso, você está contribuindo primeiro para você mesmo, que a sua memória vai trazendo mais elementos para você rechear esse corpo aí e dar um pouco mais de conteúdo. E foi por aí que eu comecei. Isso para mim foi uma chamada plataforma de lançamento.
eu me vi depois, na minha formatura, foi algo assim que só Deus mesmo. Receber um abraço do falecido Lourenço Olson e me dizer foi um belo mensagem, meu irmão, não tem currículo melhor para mim. É verdade. Isso foi para mim uma testada. Eu não olho nem o meu diploma. Eu olho a palavra do pastor Túlio Barros me abraçando, me dando os parabéns, do Gesiel Gomes vindo me cumprimentar e dizer assim, ó, Deus continue te usando. Essas palavras me jogaram para cima. Porque aquelas que eu recebi antes, que me jogaram para baixo, eu já esqueci. Já esqueci. Essa aí é o bolso furado, bolso né? furado. Mas aproveitando, falando do estudo, né? Que o pessoal fala muito mal, que vai fazer teologia, que vai sair da igreja. O que o senhor pode falar sobre isso? Por que as pessoas têm esse negócio na mente? Que vai fazer teologia, a maioria que faz teologia sai da igreja. Por que isso? Olha, a coisa não funciona assim, né? Agora, tudo também depende de aonde você vai estudar teologia. Porque nós temos hoje uma teologia muito liberal, uma teologia comprometida com a sociedade e comprometida com o sistema. E esse tipo de teologia é que realmente desvia a pessoa do foco. Agora, tem grandes seminários. Eu já dirigi seminário. Quando estávamos na década de 90, nós tínhamos um seminário, a Escola de Obreiros, a Escola de Preparação de Obreiros. Tivemos também na nossa igreja o IBP, do falecido pastor Antônio Gilberto, que depois passou para o pastor Terry Johnson. E na gestão do pastor Terry Johnson, ele esteve lá na nossa igreja e nós, então, fizemos um convênio. Eu dava aula também, alguns outros professores, mas era o IBP, que tinha sede no Rio de Janeiro. E foi uma bênção, até que o pastor Terry Johnson, depois de alguns anos, teve que ir embora para a América. Então, eu era segundo tesoureiro do IBP, teve que desativar o seminário. Mas aquele seminário do IBP foi uma bênção. O seminário da EPOI foi uma bênção. Eu me formei na EPOI, Escola de Preparação de Obreiros Evangélicos. E na época existiam dois bons seminários, que era o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, que era do pastor, falecido pastor, me fugiu o nome dele agora, muito conhecido também da Assembleia de Deus, né? E o pastor Túlio Barros. O Gesiel Gomes era, parece que, o secretário, e o Túlio Barros era o diretor. E esses dois grandes seminários formaram muitos pastores, até de São Gonçalo. Tem colegas meus aqui que se formaram no IBP. Nós temos colega da rádio, que foi minha colega de seminário também na EPOI. E nós tivemos a oportunidade de ter a missionária Dory Johnson na nossa igreja na formatura, por 2 vezes. Eu fui o orador da turma lá na Assembleia de Deus, ali perto do Largo do Bicão, na formatura dos alunos do seminário do IBP, que era dirigido antigamente pelo pastor Antônio Gilberto, que depois passou por Terry Johnson. Então, esses seminários, eu não penso. Agora, tem muito seminário que entrou com uma teologia liberal, uma teologia que está fazendo com que os jovens não sejam preparados, inclusive para enfrentar a vida e a sociedade de hoje. Está difícil. Então, a questão é de escolher qual seminário que se está estudando, porque se entrar num seminário que tenha teologia, essa eu chamo de teologia liberal, porque as pessoas estão querendo passar por cima do que diz as Escrituras. Há muita coisa, meu querido, que eu vejo sendo pregado que eu não aceito. Está fora da palavra. Está fora da palavra. Estão distorcendo o que está escrito. Exato. Isso é o maior perigo de hoje, entendeu? O diabo vai tentar sempre fazer isso, distorcer a palavra. Porque quando ele chega para Jesus, não foi bem assim que Deus disse. Essa é a pior frase lá no Éden. Não foi bem assim que Deus disse. Tudo começou ali. Essa frase, ela está até hoje. Não foi bem assim que Deus disse. Mais adiante eu posso te dar um exemplo prático dessa questão. É verdade. Isso realmente acaba atrapalhando um pouquinho e deixando a palavra de Deus, as pessoas, a igreja, de uma forma desacreditada. Porque
quem está de fora fica olhando esses movimentos, essa liberdade que a igreja está tendo, e até mesmo eles, porque nós, por sermos uma carta lida, né, as pessoas olham para a gente e falam, poxa, eu não conheci igreja dessa forma, para mim a igreja era assim, assim, assim. Eu não fico na igreja dessa forma. São aquela liberdade que as igrejas estão dando hoje em dia. Mas creio que Deus fala também naquela parte, está pregando a palavra de Deus ali, que ele pregue, que ele aceita Jesus ali. Isso, e isso. Que Deus possa abençoar até essas igrejas. Isso Né, aí. para almas serem alcançadas. Alcançadas, né? Isso, com certeza. Esse é o nosso propósito, né? De Sobre pregar o evangelho. experiências espirituais ali, o que o senhor tem que já aconteceu na igreja, com o senhor, principalmente, experiências espirituais? O senhor tem alguma coisa para contar Olha, para gente? eu tive muitas experiências. E eu posso, assim, eu tive experiências na área material, e eu posso garantir a você que ela começou primeiro com o espiritual. Ou seja, eu assumi a Assembleia de Deus Betel oficialmente, no dia 12 de agosto de 1996. Eu fui empossado pela convenção que era, então, presidente, o pastor Túlio Barros. E quando foi os dirigentes da convenção, o secretário, me empossar no dia 12 de agosto, antes disso eu recebi um convite do antigo pastor que dirigia aquela igreja. Ela estava com 3 anos de fundação, ele iria para a América com a família, e ele disse que orando, Deus mandou que ele passasse a igreja para as minhas mãos. Aí a minha resposta para ele foi o seguinte: na época eu era diretor de uma empresa no Rio de Janeiro, não tinha nenhuma intenção de assumir igreja. Por quê? Porque eu tinha um excelente salário, era diretor de uma empresa, eu mandava. E a empresa, localizada na Praça da República, do lado de uma faculdade, eu fui crescendo na empresa. Eu comecei ela como fundo de quintal lá. No fundo de quintal que eu digo é porque ela era nos fundos de uma agência de automóvel na Marise Barro 748. Mas dali nós conseguimos ir para a rua Satamini, número 60, já uma casa mais arrumadinha, estilo antigo, mas bem trabalhada e tal. Ali eu fui, em 88, entrei como contador. De contador eu fui para gerente geral. E em 88 eu fui escolhido para ser diretor da empresa. Então eu assumi a empresa. Dali nós saímos para a Praça da República. 42, ficamos ali trabalhando até o dia em que Deus usou um pregador e um cantor. Eu vou me furtar dizer o nome dele, mas se for necessário eu falo depois. Não, fica à vontade. Ele na casa do meu pai, né, que meu pai era um homem de oração, um homem de Deus, ao lado da minha mãe, da missionária Nilda, e esse irmão chamado Jorginho, vou falar o nome dele, né, Jorginho, lá de Xerém. Ele botou a mão nos meus ombros. Isso foi em janeiro de 1994. Eu não lembro o dia, mas pelo menos eu me lembro o ano, já tá bom a beça, né? Ótimo, excelente. Botou a mão no meu ombro e disse assim: homem, daqui a 2 anos e 6 meses eu vou colocar um trabalho nas tuas mãos e eu vou fazer ali uma grande obra. Eu me lembro como se fosse hoje. Na hora eu pensei: Senhor, eu não tenho nenhuma vocação para ser pastor de igreja, comandar a igreja. Eu não tenho um chamado para isso, mas se é da sua vontade, seja feita a sua vontade. Passaram-se 2 anos e 6 meses, foi quando esse pastor me convida. Exatamente, não vou precisar o dia, mas um mês e o tempo eu sei. Isso está na minha memória. 2 anos e 6 meses. Ele me chamou e falou assim: olha, Deus falou para passar para o irmão. Eu falei: pois é, só que ele falou para você, não falou comigo. Quer dizer, ele já tinha falado. Já tinha falado. Mas eu fiz um teste. Né? Eu fiz um teste. Não falou comigo, deixa eu orar. E nós orando a Deus, Deus confirmou. Só que assim, era muito difícil você assumir uma igreja com um aluguel que na época, em torno de R$ 1.276, já na época, em 1996. E o que me chamou mais atenção foi o time, o tempo
daqui a 2 anos e 6 meses, eu mentalizei assim, Senhor, vai coincidir com o término da minha faculdade de Direito. Aquilo veio na mente, que eu estava ouvindo a profecia e depois eu pensei assim. E foi exatamente, coincidiu com o término da minha faculdade de Direito. Ou seja, eu peguei os 6 últimos meses de faculdade, que não foi fácil, né? Isso. Depois de 4 Finalzinho é anos e sempre 4 pior, né? meses, né? E eu ali trabalhando e estudando, e a vantagem é que eu estudava ao lado da minha empresa, era fácil para mim, né? Mas eu falei, Jesus, como é que eu vou dirigir a igreja? Enfim, para encurtar a história, eu assumi, dei a minha palavra e no dia 12 de agosto de 1996 fui empossado lá pela Confraderge e prédio alugado, não tinha recurso, não tinha nada. A igreja não tinha dinheiro nem para pagar o primeiro aluguel. Depois eu conto essa história. E Deus é muito bom, né? Mas vou contar essa história. É uma experiência espiritual mesmo. É uma prova. Deus falou, Senhor, se ele... Eu falei assim, cá para nós, tá? Cá para nós. Pode falar, ninguém vai escutar, não. Ninguém vai escutar. Eu imaginei o seguinte, por que ele me escolheu? Eu podia até julgar e dizer assim, olha, talvez porque eu tenho capacidade de segurar a barra se acontecer algum problema. Mas também não era nada que eu não pudesse suprir. Tipo assim, não tem dinheiro para pagar aluguel, eu chegava junto. Porque para isso que Deus me abençoou. Isso. Quando Deus nos abençoa, é para a gente abençoar. Né? E não é para a gente sair só viajando e curtindo a vida, não. Para abençoar. Então, eu imagino que essa possibilidade aconteceu. Pode ser. Mas o mais importante é que tudo se encaixou. Ou seja, as coisas aconteceram de acordo com a direção de Deus. Realmente, Deus é muito bonito, né? Maravilhoso. Ele faz as coisas de uma forma que a gente fica assim, pensando, e Deus é muito maravilhoso. Pastor, e sobre a interpretação, né? Hoje as pessoas têm um modo de interpretar. Por que isso está mudando? Por que as pessoas estão interpretando as coisas de uma forma diferente do que antigamente? Será que as Bíblias, que hoje em dia existem vários modelos de Bíblia, várias traduções, será que isso está atrapalhando um pouco a interpretação da Bíblia? Não. Olha, eu tenho quase 70 Bíblias. Eu tenho Bíblias em outras línguas, tenho Bíblia em hebraico, tenho em grego, tenho em espanhol, em francês, em inglês, tenho várias Bíblias, quase 70 Bíblias. A palavra de Deus é a mesma. O que está acontecendo hoje? Um grupo de teólogos começou a suavemente divulgar seus pensamentos. Essa teologia liberal, essa teologia moderna, ela começou a ser divulgada de um tempo para cá. E as pessoas acharam muito conveniente essa teologia. E se a gente for pegar a Bíblia para conferir tudo que essa galera está falando, olha, vai cair muita coisa. Muita coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma só. Mas olha, a sutilidade, o Satanás é tão ardiloso, que quando tudo começou no Éden, quando Deus falou assim, olha, se comeres desta árvore, do fruto desta árvore, morrerás. Aí veio Satanás e disse, não foi bem assim que Deus disse. Na minha visão, ao meu alvedrio, ao meu juízo, é ali que começa a distorção da teologia. Não foi bem assim que Deus disse. Então surgiram aí uns teólogos modernos que incorporaram uma teologia que não se complementa com a Bíblia, porque a palavra de Deus é pura. Ontem mesmo eu pedi, irmãos, coloca na tela Provérbios 30, versículo 5. Aí o rapaz colocou lá, eu disse, leia para mim, por favor. Toda a palavra de Deus é pura, toda. Salmo 12 também fala, Provérbios 30, toda a palavra de Deus é pura. Só que assim, como é que vai contrapor? Então ele fala, não foi bem assim que Deus disse. E quando essa mensagem foi divulgada, ela ecoou no mundo. E algumas pessoas hoje estão sendo usadas por Satanás
e de forma natural, estou falando isso, para divulgar uma teologia desta de Satanás. Não foi bem assim que Deus disse. Ora, se toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nela confiam, a palavra de Deus é uma só. O grande problema também é que hoje nós estamos querendo só pregar o evangelho, mas não queremos aprender o evangelho. É isso aí. Passa a acreditar naquilo que a pessoa está falando e não quer comparar o que está escrito na Bíblia. Seguir Jesus, vamos lá. Mateus 4:23. E percorria Jesus as ruas de Jerusalém, Judéia e Samaria, ensinando, pregando e curando. Jesus começou o ministério dele ensinando. Mateus 9:35 da mesma forma. Ensinando, pregando e curando. Primeira coisa que tem que fazer é ensinar. Antes de pregar, tem que ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar o evangelho. Mas hoje começa uma pregação para atrair as pessoas. Nós não precisamos atrair ninguém. A grande tacada que as pessoas não pegaram ainda é que quem vai atrair as pessoas não somos nós. É Deus. As pessoas têm que ir para Jesus, não para a gente, nem para a igreja. Ninguém entra na igreja. Tem que receber Jesus na vida. E quando ele recebe Jesus, ele vai sentir o desejo de congregar. Isso. Os 3 resultados da salvação são paz, comunhão e serviço. Primeira coisa que a pessoa recebe é paz. Então pode vir o que vier, meu irmão. Você não está nem aí porque você está em paz. Isso aí. Você é aquele camarada que o barco está afundando, senão não vai afundar, não. Eu estou aqui. Se afundar, Jesus me livra. Porque você está em paz. Comunhão. Você sente necessidade de estar na igreja com os irmãos. Porque, olha, essa pandemia que teve aí, ela foi uma ação de Satanás para tirar o foco da comunhão. Verdade, isso aí atrapalhou bastante. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus que nos chamou para a koinonia. O que é koinonia? Comunhão. O que é comunhão? Estar juntos, um com os outros. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja queria viver em comunhão uns com os outros. Então, Deus o primeiro resultado é paz, segundo, comunhão, e o terceiro é serviço. É produzir, é ganhar almas, é pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho, como Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então hoje o evangelho está tão moderno que é mais fácil aceitar o evangelho. E tem mais, as pessoas não estão mais pregando o evangelho, porque o evangelho, primeira coisa, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. A gente não está pregando mais isso, sabe por quê? Porque isso não dá ibope. É verdade. Isso não dá ibope. Meu irmão, você está na situação difícil, vem que Jesus vai te abençoar, vai te dar prosperidade. Aí eu quero isso. Mas quem que não quer prosperidade? Agora pergunta assim, você quer carregar a cruz? E se você vai carregar a cruz, você vai deparar com o Calvário. É. Tivemos aí a Semana Santa. Quem quer chegar ao Calvário? Não, isso, eu não quero isso não. Isso não é evangelho, não. Ali, já não, fica com medo, né? Eu quero é me dar bem. A galera, meu querido, quer se dar bem. Evangelho não é para ninguém se dar bem. O evangelho é para a gente pregar o bem que é Deus, que é Jesus, que é a salvação de nossas almas. E é isso que vai transformar as pessoas. Se as pessoas não seguirem Jesus e seguir cabeça de homem, não tem como a pessoa sentir uma transformação em si mesma para desejar que o outro seja transformado. Porque a gente acaba fazendo o que faz aí como é que chama esses camaradas? Os youtubers. Ah. Eles querem seguidores. Isso. Mas não importa como estão seguindo, desde que sigam, eles só querem isso. Jesus quer seguidor. Que siga ele e faça como ele fez. Que pegue a sua cruz, que venha com ele, que pregue o evangelho, porque o evangelho vai ser alcançado, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Não importa que o mundo está lutando contra o evangelho, mas o evangelho vai sair vencedor sempre, porque Jesus é vencedor, a igreja é vencedora. O mundo pode se autodestruir, mas a igreja vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Porque Jesus é a cabeça dela, e nós só somos o corpo. Jesus se movimenta hoje através da igreja. Só que tem lugares aí que a gente até confunde. Será que é a igreja? É. E você vê que esses lugares aí, se você chega para um pastor desse e pergunta quem é os membros, ele não conhece. E hoje, a gente conversando aqui antes inicial, o senhor conhece vários membros na sua igreja, por nome.
né? Então existe aquela parte que é só o culto, é só aquela parte de dinheiro, aquela parte de ofertar, aquele show, mas o pastor mesmo não conhece as suas ovelhas. Infelizmente, muitos cultos se transformaram num verdadeiro show. Porque é isso que atrai a galera. Mas isso não leva para o céu. Isso não leva para o céu. As pessoas até sentem ali, às vezes, Sim, se emoção, arrepia, mas se sente. Os emociona, caras mas choravam com as músicas do Luiz Gonzaga, rapaz, não vão chorar. é Não é verdade? verdade, é verdade. Chorava. Aquele que tinha que tinha uma música que cantava muito na época que eu era garoto, né? Que falava sobre a mãe que morreu e tal. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida, as pessoas choravam. Não me lembro disso, as pessoas choravam Nós com somos aquela música. emotivos, né? Na Hã? realidade, É nós tudo somos emocional. emotivos, né? A salvação, ela não trabalha com as emoções. Ela trabalha com o intelecto, Ela confronta a gente, né? que ela confronta. Você recebe Jesus, o que você fazia de errado, você não quer fazer mais. Você quer abandonar aquela vida. Você não quer mais viver aquela vida. Você quer viver uma vida para Deus. Uma vida de esperança, de fé, de confiança e de batalhar. É batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Prega-se aí que nós temos que aumentar a fé é dada uma vez. Como que é esse desenvolvimento da fé e da espiritualidade? Como que a gente faz isso? Para aumentar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Como Bom, desenvolver isso na vida do homem? isso é chamado de ortodoxia, né? Tem a ortodoxia e tem a ortopraxia. A ortopraxia é a prática da ortodoxia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia como a voz de Deus para nós. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, vai estudando a Bíblia, vai aprendendo com a Bíblia, você vai deixando a palavra fruir em você para mudar o seu comportamento. E ela vai despertar em você o desejo de servir a Deus. E para servir a Deus, você tem que estar em oração, tem que ler a palavra, você tem que viver em santidade, porque a Bíblia é muito clara nisso, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa palavra está sendo deixada de lado. As pessoas estão vivendo uma vida fora da santificação, achando que estão salvas. Por isso que, quando a Bíblia fala que nos finais dos tempos, né, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é poucos. A Bíblia diz enganarão a muitos. E, se possível, até aquele que crê mesmo, né? Mas enganarão a muitos. Por quê? Porque o evangelho que se prega em muitos lugares é um evangelho muito palatável. Não é um evangelho que transforma o homem de dentro para fora. É um evangelho que te oferece riqueza, prosperidade, sucesso. É um evangelho palatável, um evangelho... O meu amigo, o bispo Galberto, usa muito essa expressão e eu gosto muito dela, né? Esse evangelho de mamão com açúcar, evangelho fácil. O evangelho é cruz, é sacrifício, é pranto, é dor mesmo. Tem hora que você tem que se curvar diante de Deus, colocar sua cara no pó, chorar mesmo, se entregar. E essa é uma coisa que eu não vejo acontecer muito entre os cristãos de hoje. Por isso que o diabo mudou a tática. Ele perseguia, eu tive recentemente, e é a segunda vez que eu estive nesse local, que eu fui lá em Roma, no Areópago, e eu parei lá, fiquei olhando, pensando, meu Deus, aqui morreram muitos cristãos, que não negaram a sua fé, sabendo que iam ser mortos pelos leões, ou de outra maneira, em algum outro local, mas seriam espetáculos para aquela arena ali, mas eles não negavam a sua fé, permaneceram firmes. Hoje as pessoas estão negando Jesus por qualquer coisa, qualquer prazer, qualquer proposta palatável. As pessoas estão deixando Jesus, e é por isso que a igreja, em muitos lugares, está cheia, mas está faltando a essência do evangelho, o poder do evangelho, porque o poder do evangelho transforma de dentro para fora. Se não está havendo transformação, esse não é o evangelho que Jesus mandou pregar. É verdade. E, infelizmente, hoje as pessoas estão visando muito isso. Chega na igreja, quer facilidade, mas não quer
ser confrontado, não quer passar por problemas, acha que a solução é simples, mas não é. Tem que realmente buscar Deus, tem que ser confrontada. Porque quando você serve a Deus, aquilo que eu quero fazer hoje, não faço eu. Porque eu sirvo a Deus. Exato. Então tem que deixar minhas vontades e hoje servir a Deus e hoje prevalece a vontade de Deus e não a minha. E infelizmente muitas pessoas ela não quer ter essa visão. Não tem nada a ver, eu faço mesmo. E isso vai acabando com o crente, né? O verdadeiro cristão. Isso. E tem a questão de fazer a vontade, você falou aí, fazer a vontade de Deus. E essa é uma questão que eu não me considero teólogo, né? Nunca me considerei teólogo. Eu estudei teologia, fiz vários cursos, mas eu não me considero teólogo. Eu sou um simples pastor, mas nada além disso. Mas eu vejo muita gente falando sobre a vontade de Deus, que Deus tem uma vontade permissiva, uma vontade condicional e uma vontade absoluta. Outro dia mesmo, eu estava questionando isso. Quem que entrou na cabeça de Deus, na mente de Deus, para descobrir que Deus tem uma vontade permissiva e condicional e absoluta? Eu falei, isso é impossível. Ninguém vai descobrir isso. A Bíblia, a palavra de Deus, não dá essa margem para a gente. Isso é abstração. Tem uma galera que quer inovar. Aí eu falei, como é que você vai dizer o que é vontade absoluta, o que é vontade permissiva, o que é vontade condicional? Tudo se resume na vontade. O que é vontade? Jesus, eu venho para fazer a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Só tem 3 características dela na Bíblia. Ela é boa, perfeita e agradável. O que passa disso é inovação do homem. É verdade. Não é teologia isso. Mas eu tenho um livro que fala isso. Mas não entra na minha cabeça isso. Por quê? Porque até mesmo aquilo que não é, vou usar a mesma expressão do meu amigo, palatável, não entra aqui, porque está blindado. Qual é que é a vontade condicional de Deus? O que é isso? Não, eu não aceito. Aí, recentemente, para ratificar o meu pensamento, eu consultei a inteligência artificial. Eu falo assim, olha, eu não aceito que exista vontade boa, essa vontade dessa maneira. Aí escrevi lá, tal. Aí a inteligência artificial disse, não, realmente não há sentido nisso, de que Deus tem uma vontade permissiva, uma vontade condicional, uma vontade absoluta, não. Vontade é uma coisa só. Se eu falar para você, você pode me emprestar a caneta, é a sua vontade de me emprestar ou não. Você, não, eu absolutamente não quero te entregar a caneta, mas eu vou te entregar. Não é isso, não existe, entendeu? Então, nós inventamos tanta coisa. Eu acho que esse foi também um grande problema. Tivemos uma onda no Brasil aí de tanta coisa. Né? Prejudicou muito o evangelho. Foi inovando de uma forma negativa. E esse negócio de unção, meu Deus do céu, como isso prejudicou a igreja. É verdade. Eu até criei um jargão que eu não sei de onde eu extraí isso, né? Uns são, outros não. Né? Porque uns são, outros não. Porque que negócio de unção? A unção do leão, unção da águia. Não tem isso na Bíblia. Nós inventamos tanta coisa. É tão simples, né? Só seguir o que está escrito ali, para que ficar inventando, né? A Bíblia diz, e vós tendes 1 João 2,20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Qual é a unção que nos dá a capacidade de saber? Que o homem tem 3 capacidades. Capacidade de saber, de sentir e de escolher. Então, qual é a unção que a gente recebe para saber? É a unção de Deus. É uma unção, não tem outra unção. Unção de leão, unção de jacaré, não tem essas coisas. Isso, irmão, já estragou. Olha, o evangelho não se inventa. O evangelho não se permite a invenção. O evangelho é o poder, é o dínamos de Deus, é o poder de Deus. Existem 2 palavras para poder na Bíblia, que é exousia e dínamos. Só essas palavras. Uma fala de autoridade, né? E outra fala daquilo que Deus derrama sobre nós. Quem recebeu esse poder, ele tem a capacidade de buscar agora utilizar esse poder de Deus na sua vida
através dos frutos. Ele vai frutificando. Em João 15:5, eu vos designei para que vades e deis frutos. Aí a gente pergunta para a galera de hoje, vocês estão dando fruto? Será que estão dando fruto mesmo? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Eu digo ganhar almas para Jesus, não é levar a pessoa para a igreja. É encaminhá-la junto contigo para o céu, irem juntos para o céu. Né? Então a galera hoje está dissociada desses pensamentos, porque hoje também, meu querido, não se fala mais nisso. Não fala não. Não fala não, não se fala mais não. É complicado demais, né? Mas na vida pessoal, qual é o desafio dentro da família? Quando, igual o senhor teve aí, que o senhor comentou na sua casa, que sua mãe aceitou primeiro, depois sua irmã. Qual é o desafio de uma pessoa cristã ali, ela passa ali dentro de casa, e o que ela tem que fazer hoje? O que o senhor acha que ela pode estar fazendo para poder, assim, não se sentir mal, não se sentir incapacitada de estar pregando o evangelho dentro da sua casa? Olha, existem pessoas que pregam com a sua voz, outros pregam até com o seu testemunho, né? Você tem o caso de Eliseu, que aquela mulher via passar, já ia um santo homem de Deus, né? Então, há situações que você sabe que o inimigo se levanta, principalmente quando alguém se converte. E não é diferente na grande maioria das famílias. Na minha família foi assim. Quando a minha mãe aceitou a Jesus, eu nunca vi o meu pai brigar com a minha mãe. Nunca vi o meu pai discutir com a minha mãe. Salvo quando a minha mãe queria ir para a igreja e ele queria nos levar para o show, na Praça da Trindade. E eu e a minha irmã queríamos ir para o show. E a minha mãe queria ir para a igreja. Aí meu pai dizia, não, você não vai à igreja. E naquela época, eu era garoto, né? Fala na década de 60, 50 para 60. E minha mãe, mas bem, deixa eu ir para a igreja. Não, você não vai que eu vou levar as crianças no show. O que a minha mãe fez? Foi orar. Em oração, em oração. A minha irmã que queria ir comigo para o show se converteu. Depois, eu me converti. Depois, a minha irmã se converteu. Depois, o meu pai se converteu. E ele partiu como presbítero da casa do Senhor. Tudo por uma oração, né? Então, a oração tem muito poder. Comportamento. Nós não temos que forçar ninguém. Nós não temos que fazer pirotecnia. Não tem que fazer campanha da rosa ungida, não tem que fazer campanha do óleo ungido, nada disso, não tem que fazer nada disso. Tem que tão somente dar testemunho. Porque é o poder de Deus em nós. Eu vou falar uma frase que eu nunca falei na minha vida. O poder de Deus em nós, ele não só está em nós, como ele se exala. Ele perpassa essa barreira do nosso corpo, porque as pessoas vão perceber alguma coisa de diferente na sua vida. E é isso que faz a diferença nas famílias. Não adianta forçar o filho, a filha, não adianta brigar. Não, a pessoa vai, quando ficar maior, pula fora. Porque ele não está ali, não se converteu. Tem que se converter. Quando a pessoa verdadeiramente se converte, está lá em Daniel capítulo 13, uma frase que eu gosto muito, diz assim, tu, porém, vai até ao fim. Ir até ao fim é o seguinte, você tem uma missão, então vai até o fim, cumpra esse ministério, cumpra o teu ministério. Então, as pessoas às vezes desistem porque aquilo ali foi só uma fuga. Ela foi para a igreja, levantou a mão, mas no fundo ela não queria. Isso eu estou falando por experiência, eu não estou usando a Bíblia aqui, mas a experiência. Mas na minha casa, quando minha mãe começou a dedicar-se a orar para que meu pai fosse tocado, ele foi tocado, se converteu. E o primeiro livro que eu escrevi, eu fiz um prefácio. E eu estava, me perdoe, parece falta de modéstia, mas eu tenho que dizer isso. Eu estava em Nova York, ministrando numa igreja. E eu li o prefácio do meu livro, que disse, meu pai não teve sabedoria para ser um professor, não teve eloquência para ser um pregador, mas teve joelhos para ser um intercessor. Está no prefácio do meu livro, Quando o Milagre Acontece. E uma senhora se levantou, ela era da Alemanha.
E ela falou, ela não era alemã, ela morava lá, foi lá nesse dia na cidade e tal. Ela disse, senhor, eu quero comprar o seu livro só pelo prefácio. O título do livro é Quando o Milagre Acontece. Que bonito. E eu falo do meu pai ali, nesse prefácio. Olha como é que a pessoa foi tocada com prefácio. Um homem que não queria que minha mãe fosse para a igreja. Meu pai era rude, era abrupto, era uma pedra bruta. Mas quando ele se converteu, virou um doce de coco. A hora que chegasse lá, ele estava lendo a Bíblia. Meu pai não sabia falar direito. Ele não sabia se expressar, não tinha vocabulário, só tinha 4ª série primária. Era simples, mas né? quando meu pai falava, eu com 2 faculdades ficava sentado olhando para o meu pai para colher a pérola que Deus colocava na mente dele e que no meio daquelas palavras vinham e eu traduzia. Falei, meu Deus. E eu parava para ouvir meu pai. Eu me lembro na Assembleia de Deus em Camarão e meu pai pregando e eu olhando assim. O pastor deu a oportunidade para ele dar uma palavra. Meu pai nunca foi pregador, mas foi um homem que teve joelhos para ser o intercessor. Eu acho que as mães, os pais, os familiares têm que interceder. A igreja, meu irmão, não está orando. Não está orando. Você pega Atos capítulo 2, você vai entender ali um mistério. Um mistério. Pedro orou 10 dias, fez um apelo, 3.000 almas. Hoje a gente ora 10 minutos, faz o apelo, não vem ninguém. Verdade. Ele não está orando. Isso é um outro segredo também, a oração. Entendeu? A oração, ela é fundamental. Os pais que têm filhos que não são crentes e família têm que partir em oração. É uma batalha espiritual. Mas a vitória, eu sempre digo isso, a vitória está prometida, ela está garantida, mas ela precisa ser conquistada. Porque enquanto ela não for conquistada, ela está prometida. Ela está garantida, mas ela tem que ser conquistada. Como é que eu conquisto a vitória? Esse é um segredo. E como que a relação hoje da igreja pode ter com a sociedade, pastor? Então, as pessoas que vão assistir isso, né, ou que poderão estar assistindo, a sociedade, ela está... Todos nós sabemos que a sociedade está mergulhada num caos espiritual muito grande, né? Há uma mistura muito grande, tanta coisa, que a sociedade não está diferente da cidade de Roma, da cidade da época do cristianismo. Não está diferente. Talvez esteja até pior. Por quê? Porque existe muita coisa que o mundo foi, entre aspas, o mundo aí é o mundo social, foi conquistando e se sentem como vamos dizer assim, um gigante. E acha que a igreja, ela está fora de moda, que a igreja ela não é uma instituição recomendável. Por quê? Porque a gente tem padrões, a gente tem doutrina. A gente vive um comportamento bíblico, a gente tem que viver de acordo com a Bíblia. Então, o papel que a gente tem que desenvolver é pregar o Evangelho. Você quer ver um exemplo? Atos capítulo 8. Diz a Bíblia que as multidões que estavam pregando o Evangelho em Jerusalém sofreram perseguição e eles se dispersaram. Mas há um texto em Atos 8 que diz assim, e os que iam dispersos anunciavam o Evangelho. Ou seja, eles estavam indo anunciando o Evangelho. Aí foram caminhando e tal, aí chegaram a Samaria. Aí chega Filipe, a Samaria. Todo mundo disperso, foram caminhando. Então chegou Filipe a Samaria. Mas aí ele começou a pregar. E diz o texto que as multidões, não é a multidão, as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. Uma das coisas que impulsiona a igreja, que não está acontecendo mais, são os milagres. E não está acontecendo porque a igreja não está orando para isso. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam. Olha, audição e visão.
Ele não falava apenas, acontecia milagres. Então, coxos, paralíticos, dizem os estudiosos que até pessoas que não tinham, que a perna dele era pela metade, cresceu a perna. Milagres extraordinários aconteciam. E ele pregava a Cristo. E ele lhes pregava a Cristo. Hoje, estão pregando um evangelho palatável, um evangelho sem poder, um evangelho sem conteúdo, um evangelho de atrair as pessoas para ser mais um contribuinte, ou para ser mais um membro do corpo, ou para ser mais um que vai dar um like. O evangelho tem que transformar, porque se a gente não for transformado, a gente não vai transformar ninguém também. Como é que você vai pregar aquilo que você não tem convicção? Verdade. Não é verdade? Esse é o grande segredo. Realmente, a gente parar para analisar hoje o que está acontecendo, já estamos no final do tempo, né? Sim, com Então, certeza. o amor de muito está se esfriando. A vinda de Cristo está às portas. A gente até conversou com o pastor Eliel sobre isso, né? E daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também. Esse é um assunto que eu gosto, hein? A gente vai entrar um pouco nesse assunto eu gosto desse no fim do dia, porque está acontecendo. Já está aí. Eu acho que o senhor, com esse tempo todo de igreja, muitos pregaram que Jesus veio várias vezes, né? Ó, no ano 2000, eu lembro que tinha uma Kombi que passava aqui em São Gonçalo, dizendo: Jesus voltará no ano 2000. Então muitas pessoas pregavam. Em 86 também. 86 também aconteceu. Tinha uma profetisa aqui em São Gonçalo que dizia que Jesus viria em 1986. Depois teve os borboletas azuis que falaram que havia uma grande tempestade, o mundo ia acabar. E depois eu cheguei na Amaral Peixoto, olhei, começou a fechar o tempo, todo mundo apavorado. Falei, não vai acontecer nada, gente. Isso não funciona assim. Não. Esse segredo ninguém sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Ninguém sabe. Pode vir hoje para mim. Pode. A outra pessoa está vindo agora. Isso. Mas a vinda dele mesmo... O rapto da igreja, porque, diga-se de passagem, meu irmão, segundo umas estatísticas que eu li aí, era 36% já deve estar beirando ou passando dos 40% de pastores no Brasil que não creem mais no arrebatamento da igreja. Não creem. Eu tenho uma igreja que fala, né, que não crê nisso. Acho que se eu não me engano, que é a igreja que guarda o sábado, né? Ela crê, sim. Ela crê nisso. Não crê no arrebatamento. Não crê no arrebatamento. Não crê. Mas eu sempre falo para os meus colegas o seguinte: olha, esses camaradas que estão pregando que não tem arrebatamento, então vão ter que rasgar a Bíblia. Eu vou pegar as minhas Bíblias todas, você pega, bota tudo aqui, você vai arrancar a epístola que Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4. A partir do versículo 13, você mete a tesoura, tira aquele texto todinho até o versículo 18. Joga fora. Porque, para mim, há 1545 referências na Bíblia sobre a volta de Jesus. 1545 referências. É impossível que as pessoas queiram colocar na minha cabeça e na cabeça de todos que não haverá arrebatamento. Paulo fala disso de uma forma muito cristalina. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que morreram, porque Deus os tornará a trazer com ele. E ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, não é porque eu estudei, é pela palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra grega ali é harpazo, que quer dizer tirar com força. Os corpos transformados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E juntamente com os mortos que foram ressuscitados, subiremos ao encontrar o Senhor nos ares, que não são esses ares aqui que a gente vê, não. Uma vez perguntaram para um sábio chamado Ulisses: quanto mede daqui o infinito? E ele disse: 1 quilômetro a mais do que você pensa. Então, não são esses ares. Arrebatados nos ares, seremos arrebatados. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí lá no último versículo, que é o versículo 18, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E eu só disse, tem que arrancar isso da Bíblia. Porque eu creio na Bíblia toda. Não é numa parte da Bíblia. Ah, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz... Meu irmão, pode usar o argumento que for. Esse texto ali não tem como... Claro, né? Tá bem claro para mim. E outra coisa, meu querido,
Eu não creio que a igreja do Senhor vai enfrentar a grande tribulação. Eu não creio. Não, também não. Eu creio que a igreja vai ser tirada da terra, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Sendo noiva do Cordeiro, ela não vai ficar susceptível à ira do Cordeiro, porque a grande tribulação é a ira do Cordeiro. É a ira de Deus. Ninguém ainda entendeu o que é a ira do Cordeiro. É muito além do que a pessoa pode imaginar, de qualquer cientista possa imaginar. A ira de Deus se manifestará, porque tudo que está sendo feito hoje é uma afronta contra Deus. É uma afronta. As pessoas estão desafiando Deus. Ao ponto das pessoas dizerem assim, cadê Deus? O que é que Deus faz? Deus não faz nada. Sabe, as pessoas estão desafiando Deus, mas tudo tem um tempo determinado. Então, nesses dias, quando Deus manifestar a ira do Cordeiro, é claro que Deus não vai permitir a sua noiva estar aqui. Eu não creio. Irmão, eu estou falando de todo o meu coração diante de Deus, do Espírito Santo. Eu não creio que a igreja que foi comprada pelo sangue, redimida pelo sangue, vai enfrentar o topor da grande tribulação, os horrores da grande tribulação. Vai ser grande, hein? Vai ser tão terrível. Olha, eu vou ministrar um curso de escatologia de novo na igreja. Eu sempre faço isso. De 2 em 2 anos eu começo a estudar de novo, porque eu gosto muito dessa matéria. Foi a minha matéria de seminário. Eu gostava dessa matéria porque eu quis passar para os meus alunos sempre que Jesus voltará. Isso não é conto da carochinha. Jesus não morreu para a gente ficar nesse mundo aqui sofrendo horrores. Não, nós vamos ser arrebatados, tirados da terra. Antes disso, antes de do topor da grande tribulação. Eu creio nisso piamente. E não vou duvidar que haja crentes também que até vão assistir, que não, eu não creio, porque um teólogo tal, eu não quero saber o que o teólogo disse, eu quero saber o que a Bíblia diz. A grande tacada é que Jesus, quando foi enfrentar o diabo, ele disse, está escrito. Ele não citou ninguém. Ele disse, está escrito. Então, todo crente tem que ler na Bíblia, confere na Bíblia. Uma vez um pastor foi pegar uma irmãzinha lá na Bahia, subindo a rampa, ele encontrou com a irmãzinha descendo. E ele disse assim, irmã, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Mas tá tudo bem mesmo? Tá, mesmo. Tá pronta para subir, irmã? Tô, pastor. Mas se Jesus não voltar, irmã? Aquela irmãzinha humilde disse, pastor, ele nos manda buscar. Ou seja, ele nos manda buscar, é como se dissesse assim, ele não vai ver, mas vai mandar buscar a gente. Ou seja, diante daquilo, o que aquela irmãzinha podia dizer para aquele pastor? Ele ficou sem palavras. Sem ação. Se ele não voltar, ele nos manda buscar. Ou seja, então que a gente vai para ele, com certeza. Agora, o que vai acontecer depois, só lá no curso que eu falo isso. Então, aproveitando o curso, como que surgiu o escritor Paulo Afonso Generoso? Olha, o Paulo Afonso Generoso não é um escritor. Eu sou apenas um rapaz latino-americano que decidiu escrever o primeiro livro, Quando o Milagre Não Vem, para contar uma história inédita, que eu não vou revelar aqui. Uma história inédita a nível de Brasil, né? Eu conto essa história no meu livro, porque eu vou dar um spoilerzinho, né? Eu talvez seja o único empregado do Brasil que foi mandado embora da empresa, que tinham 2 sócios, e depois Deus tirou o sócio e mandou ele embora, e me colocou no lugar dele, e eu aceitei, mas depois disso, Deus falou, eu não quero você aqui, e eu pedi demissão. Passados os anos, eu pedi demissão da empresa. Mas Deus tirou o patrão e me colocou no lugar desse patrão. Numa história que eu não... Está no meu livro. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, que eu vou até presentear você com ele, é Enquanto o Milagre Não Vem. Aí atrás eu faço um resumo do livro, porque para mim foi também uma grande revelação. O primeiro livro eu escrevi numa viagem que eu fiz de Santos ao Rio, numa van, num seminário que nós fomos fazer lá em Santos. Então eram 6 pessoas numa van, eu falei, vou fazer o quê? Dormir eu não consigo. Então peguei um caderno, fui escrevendo o meu livro Quando o Milagre Acontece. Esse segundo livro
é uma visão que Deus me deu. Porque quando a gente sai, quando a gente fala assim, Jesus falou para os discípulos, vamos para o outro lado, né? Jesus mandou, vamos para o outro lado. Aí eles foram. Porque Jesus tinha acabado de fazer um milagre e tal, mandou eles para o outro lado. Eles entraram no barco e iam para o outro lado. Foi a ordem que Jesus deu. O que Jesus fez? Foi orar, não foi? Foi orar. Foi orar. Aí no meio do mar veio uma tempestade enorme. Aí o barco vai para lá e vem para cá. E vai para lá e vem para cá. Aí Jesus foi lá, deu uma olhadinha. Diz o texto que ele os viu em dificuldades. Isso para mim é fundamental. Ele os viu em dificuldade. Só um detalhezinho, né? Que a gente tem que ele viu prestar dificuldade. atenção. Mas dificuldades, eu aprendi quando era garoto, que são estímulos para os que sabem lutar. E os discípulos estão lá, estão remando. Aí Jesus, Marcos 6,48 é o texto básico. Marcos 6,48. Jesus então entra no mar e vai atravessar. A grande tacada desse texto é que Jesus não foi socorrer os discípulos. É aí que a grande maioria interpreta que Jesus foi socorrer. Aí eu entro dizendo o seguinte: se Jesus fosse para socorrer os discípulos, então a palavra dele não tinha poder. Jesus mandou ir para o outro lado, aqueles discípulos iriam chegar do outro lado. Mas e as dificuldades? Elas são estímulos para os que sabem lutar. Então, tanto que Jesus não vai para defendê-los, Jesus não vai para socorrê-los. Jesus passa, Marcos 6,48, passa a dianteira deles. Só que quando Jesus está passando, alguém olha para ali, é um fantasma. É um fantasma. Jesus só parou porque o cara entendeu que era um fantasma. Jesus falou, não é fantasma, não sou eu mesmo. Mas preste atenção nisso, nesse detalhe. Jesus não foi para socorrer os discípulos. Por quê? Porque senão ele te meteu numa furada. Se você sai para ir para o outro lado, você sai debaixo de quê? Da palavra dele. Da proteção da palavra dele, não tem poder. Então, aquele barco nunca iria afundar. Mas enquanto Jesus não faz o milagre, o que nós temos que fazer? Temos que remar. Vamos continuar remando. Ah, tá difícil, pastor, mas tá difícil. Mas continua remando. Mas vai remando. Porque o barco, a pessoa não vai afundar. Ali, Jesus só parou porque confundiram ele com fantasma. Aí Jesus para. Não sou fantasma, não, sou eu. Aí Pedro disse, não é. Então vem aqui. Aí Jesus, não, me manda então até aí. Aí Jesus, então vem, pode vir. Ele afundou. Agora, preste atenção. Para que serve Pedro andar sobre as águas? Diga-se de passagem, serve para nada, irmão. O máximo que poderia acontecer se Pedro andasse sobre as águas é ir lá na Betel dar um testemunho no dia de domingo às 18 horas. Mais nada. E para que serve o testemunho de Pedro? Se testemunho não faz teologia. Testemunho não faz teologia. Agora, no momento em que os discípulos estão lá, e remando, e com dificuldade, e Jesus passa e vai embora, aquele barco não iria afundar. Então tem um monte de gente, tem uma galera querendo que Jesus venha e reme para ele. Tem outro que Jesus, tira a tempestade, Jesus. Não, as tempestades existem para mostrar a nossa resiliência, a nossa capacidade. Quantas eu já enfrentei e venho enfrentando. Então, dificuldades são estímulos para os que sabem lutar. Anota então, aí, gente. Eu provo aqui no final, eu falo assim, há milhares de pessoas que querem viver baseadas só em fatos sobrenaturais. Um fato sobrenatural, o que adiantava Pedro ir lá na nossa igreja, na sua igreja, e dar um testemunho? Irmão, eu andei sobre as águas. Experiência dele. As nossas experiências não fazem teologia. A teologia se faz pela palavra de Deus. Então, ainda não se deram conta de que para atravessar o mar da existência, nós precisamos entrar no barco da vida, navegar e ancorar do outro lado. Onde pretendemos chegar. Nessa jornada, podem surgir tempestades, é natural. O que é perfeitamente natural. Entretanto, precisamos suportá-las, enfrentá-las e superá-las. Neste livro, eu quero levar você a meditar sobre o que devemos fazer enquanto o milagre não vem. Então é simples. Enquanto o milagre não vem, vai remando. Porque, com certeza, se Deus mandou, você vai chegar do outro lado. É isso aí. Sem problema nenhum. E onde que a gente encontra esse livro, pastor? Olha, eu não estou expondo esse livro, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Então esse livro está lá na nossa igreja.
Se alguém desejar comprar esse livro, ele pode ir lá na Assembleia de Deus Vital, assistir um culto lá no dia domingo, ou uma escola dominical às 8 horas da manhã, que sou eu mesmo quem ministro as aulas lá. 8 não, começa às 9 horas. Começa às 9 horas e termina às 10h30. Uma hora e meia. Nós somos muito enjoados com o horário, mas muito enjoados. Lá que a gente fica olhando o cronômetro, a nossa igreja tem um cronômetro, fica rodando de 5, 4, 3, pá, chegou 0, pá, começar o culto. Nós somos muito enjoados com o horário, porque eu vim de empresa, né? Então, eu tinha que bater o cartão de ponto. Isso, tem que ser então, regrado ali no horário. Negócio de culto que não tem hora para acabar não é minha praia, não. E qual é o endereço da igreja? Nós estamos ali, ao lado do Corpo de Bombeiros, na Rua Toledo, Nilo Peçanha, 770, em frente à Avenida São Miguel, ao lado do Corpo de Bombeiros, né? Nossos cultos lá são terça-feira, temos um curso agora. E eu vou ministrar agora, no próximo mês aí, escatologia. Vou entrar nesses assuntos todos. É a minha praia, eu gosto muito dessa matéria. Não sou expert nisso não, sabe? Eu só gosto, amo escatologia. Mas fica lá na rua Nilo Peçanha, 770, bairro São Miguel. Fica tem na frente o Corpo de Bombeiro e do lado tem o cemitério São Miguel. É outra igreja que tem lá, a igreja cemiteriana. É isso aí. Quem quiser, pode ir lá, aproveitando esse espaço. Não deixe de seguir o canal aí, se inscrever no canal, tá? Para participar da nossa campanha aí, dos 1000 inscritos. Pastor, agora vamos para um tema meio conturbado também, sobre a vida após a morte. Tem muitas pessoas aí que falam que a gente vai vir de novo, tem muitas pessoas que pregam que morreu, depois vem no corpo de um animal, fica num local reservado. Como que funciona? Morreu, o que acontece após a morte? Bom, querido, segundo a Bíblia, e é assim que eu creio, né? Após a morte, após o último suspiro, a alma e o espírito dessas pessoas estarão indo para um determinado lugar, de acordo com as escolhas que ele fez na Terra. O homem, segundo a própria antropologia, ele é composto de espírito, alma e corpo, exatamente nessa ordem, espírito, alma e corpo. O espírito e a alma são inseparáveis. O corpo vai ao pó e o corpo acaba. Porque morreu, o corpo se dissolve, vira pó, né? Mas a alma e espírito vai para o destino que as pessoas escolheram aqui. Quem recebe a Jesus como Salvador, o seu espírito e a sua alma vão estar na presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição. E esta é a palavra que Paulo dá aos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 4, e eu já disse ela aqui, e Paulo começa dizendo assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, no sentido de não saber, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então ele afirma, olha, eu não estou falando isso porque eu fiz teologia, não. Eu estou dizendo com base na palavra de Deus, Cristo, que morreram em Cristo. Aí, como é que o crente morre? Quando o crente morre, o salvo morre, o espírito dele e a alma vão para a presença de Deus, vão para o paraíso, vão para o lugar de repouso, aguardando o dia da ressurreição. Porque com esse corpo aqui nós não podemos herdar o céu, porque esse corpo é corruptível, né? Então, o crente partiu para a eternidade, o seu corpo e a sua alma, o seu corpo vai para o pó, a alma e o espírito vão para a presença de Deus, e são inseparáveis, porque se você tirar a alma do homem, ele não tem razão, não tem sentimentos, não tem volição. Então, a alma e o espírito são inseparáveis. No dia da ressurreição, esse corpo que estava lá no pó, que era o corpo do pecado, ele será transformado. Quando nós recebemos um corpo, segundo 1 Coríntios do Caminho, no capítulo 15, nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que não será mais susceptível a doenças, a enfermidade, a nada. É um corpo glorioso. Mas quem está morto hoje, seja ele crente ou não crente, ninguém tem condição de voltar para passar mensagem para ninguém, porque Deus não permitiu isso. Não há nenhuma base nas Escrituras. E aí a gente lendo aquela parábola de Lázaro, por exemplo, a gente vai ver isso, né? Que o Lázaro, Senhor, deixa que eu volte lá para
para o rico, né? Deixa Isso. que eu volte lá para falar com meus parentes. Não, você não pode voltar. Vou conjecturar, você não pode voltar mais, né? Acabou. Então aquele homem estava ali e ele já estava muito preocupado. Agora que ele foi se lembrar de que Lázaro e Lázaro estava no lugar de repouso. E ele via Lázaro. Então mande que Lázaro pegue a ponta. Eu ministrei uma pregação sobre isso. Ele só queria a ponta daquela água que fica na ponta. Gotinha, né? Pega aquilo ali e me refresca a língua que eu estou em tormento. Olha, ele já estava consciente de que estava em tormento. Enquanto Lázaro estava no gozo. O paraíso, olha, existem 3 céus. 3 céus. O céu atmosférico, o céu estelar e o céu dos céus. Esse céu, que até onde a nossa vista alcança, é o céu atmosférico. Depois nós entramos numa dimensão que é o céu estelar, que tem, como dizia Ulisses, é infinito. Uma vez perguntaram para ele, mas quanto mede daqui o infinito? Ele disse, 1 quilômetro a mais do que você pensa. Quer dizer, é impossível. Nós temos uma estrela, por sinal ela tem o nome de Betel, é Betelgeuse. Ela está a milhões de quilômetros, de milhões de anos-luz de distância da Terra. Você vê que é longe. É longe. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. É bem longe. É bem longe. Então, a Betelgeuse está a milhões de quilômetros de distância. Então, o paraíso é o lugar que Deus reservou para os salvos. Agora, o ímpio, quem partiu dessa vida sem Jesus, já está sofrendo e consciente. Sofrendo e consciente. E eu preguei uma mensagem no Cristo em Casa, e eu falo sobre isso, sobre Lázaro e sobre o rico. Essa mensagem, inclusive, foi uma mensagem até longa, mas eu consegui sintetizar ela em 30 minutos. E eu faço um retrato da realidade do rico mais do que de Lázaro, porque Lázaro estava em alto conforto lá. Isso. Mas o rico não, o rico queria descer para avisar os seus parentes, e me permita isso. Há uma barreira, não pode. Deus não permite isso. Então, tudo que existe de alguém falar com os mortos é uma falácia. É uma falácia. Biblicamente é impossível. Agora, Satanás se transfigura, ele se transforma até em anjo de luz. Como não pode se transformar também numa pessoa para enganar a outra? Tem humorista aí que imita vozes, né? Isso. Como ele não vai imitar a voz de um parente, de um ente Com querido? certeza, isso para ele, ó, É mole. é mole. Agora, é impossível, eu posso afirmar isso peremptoriamente, que é impossível alguém que partiu voltar para trazer recado. Não importa, Deus não permitiu. Isso é uma barreira que Deus colocou para que não haja comunicação entre os vivos e mortos. Tanto que ele manda que Lázaro faça isso, molhe a ponta do dedo. Não pode. Não existe isso. Não existe. Entendeu? Lamentavelmente, ainda há essa crença. Porque tudo que é favorável a gente tem uma facilidade de aceitar, não é? E isso. Quando é contra, a gente tem uma mania de rejeitar. Mas vamos consultar a Bíblia, gente, porque a Bíblia não dá mais para isso, não. É verdade. Agora vamos entrar naquele assunto um pouquinho da volta de Cristo, aí, já que estamos batendo nesse tema aí. O que o senhor acha? Como estão os sinais hoje? Olha, a questão dos sinais, eu tenho alguns artigos que eu escrevi sobre esses sinais, e eu peguei, por exemplo, os terremotos. Tem muito terremoto que já aconteceu. Mas os sinais são evidentes, são sinais, não são, eles não são, vamos dizer assim, algo tão contundente que a gente pode dizer, então vai ser agora porque está aumentando os sinais. Não, os sinais continuarão sendo sinais. O último sinal que precederá a volta de Jesus já está acontecendo. Esse é o pior de todos. E qual é? É a apostasia. Esse é o pior. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? O esfriamento do amor. Esse é o mais contundente sinal. Porque terremoto, desde 1700, 1800, tem terremoto. Fome, Gonçalo, né? Fome tinha na época de Abraão, na época de Jesus, né?
Tudo isso, pobreza, Jesus mesmo Guerras. falava, guerras, já tinha na época de Jesus, na época dos apóstolos, tudo isso é comum. Agora, Jesus avisou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse tom que Jesus dá, esse border que Jesus faz em relação a essa tônica aí, que é o amor está se esfriando. Porque o que a gente prova que o amor está esfriando? É pai matando filho, filho matando pai. É só assistir jornal. Isso é todos os dias. Então, é um sinal evidente. A iniquidade está se multiplicando, mas de uma forma muito acelerada. Então, a volta de Jesus é iminente. Agora, ninguém pode prever o dia. Ninguém pode prever o dia. E eu quero também dar um alerta para a galera aí, parar com esse negócio de achar que a besta é fulano, a besta é ciclano. Olha, não tem ninguém no planeta Terra, e quem está falando é o pastor Paulo Afonso Generoso, eu assumo isso que eu estou falando. Não tem ninguém no planeta Terra que tenha sequer indício de ser o anticristo. Tudo que você vê na internet é só fake. Falácias. Não existe. Não existe. Todos estão achando que vai ser uma pessoa, que vai aparecer um camarada. Aí já deram até nome, botaram foto do camarada na internet, dizendo esse aqui que vai ser o anticristo. Meu irmão, não mergulhe nesse caminho. Isso é um caminho muito perigoso. Porque é isso que Satanás quer. Satanás quer disfarçar, porque enquanto isso está acontecendo, o sinal da besta, que não tem nada a ver com marca na mão, na testa, como a gente imagina. Ué, mas não é o chipzinho na mão, não, a marca na testa, o código de barra, olha, não tem nada a ver. Se você quiser depois marcar uma aula, um bate-papo só sobre isso, a gente vai conversar. Eu vou te dar um exemplo do que pode ser o sinal da besta. Sinal da besta é um sistema que vai ser implantado no mundo, e eu vou te dar um modelo desse sistema. Ideologia de gênero. Teve alguma coisa na mão? Não. Teve alguma coisa na testa? Não. Mas todo já não está se executando? Já não está se admitindo na mente? Pois vai ser por aí. O que as pessoas imaginam ser uma coisa física é uma coisa que vai entrar na mente de uma forma natural, e as pessoas vão executar de forma natural. Porque senão, a gente ia dizer assim, então no Japão a besta já chegou, porque lá você com a palma da mão, você coloca lá na entrada do mercado, depois toda a mercadoria que você pegar, depois você só paga com cartão. O meu cartão tem chip, eu só aproximo e tiro, pronto, paguei. Então já estava aí. Não é isso. É um sistema. É algo que vai ser tão forte, que vai dominando as mentes, e quando vê, todo mundo aceita de uma forma natural. Aí quem é a besta? Não é uma pessoa. Eu nunca vou aceitar que uma pessoa... Já aceitei. Eu confesso que eu já aceitei. Até o dia em que Deus me abriu os olhos e eu pude entender. Eu escrevi um artigo que eu ainda não publiquei. Eu sei que vai ser polêmico, porque vai desconstruir toda uma... porque muita gente fala, né? Toda uma ideia. E diz que as pessoas não vão poder nem comprar mais, né? Vai ter dinheiro, não vai poder comprar. Olha só, você quer ver uma coisa? Falam tudo sobre isso. Se vier um sistema, como já existe... Hoje você sabe, tudo tem um código, né? Tem. Você compra com seu celular, você compra com seu cartão, e já em alguns lugares você não precisa mais do celular nem do cartão. Você bota um chip aqui, e eu não vejo nenhum problema de ter um chip aqui, chegar, colocar minha mão, como eu fui no lugar que eu coloquei minha mão, eu botei lá no passaporte. Você coloca, ou então você coloca a mão em alguns lugares, você coloca a mão, já abre para você passar. Então... Isso é tecnologia. Mas o anticristo, a besta, vai ser um sistema. Um sistema tão profundo quanto esse da ideologia, tão parecido quanto a ideologia de gênero, que tá só uma palhinha. Porque vai entrar na mente das pessoas, porque vai vir de cima. Mas quem que fez? É um sistema. O mundo todo vai... Não precisa nada. Por que todo mundo usou máscara na pandemia? É porque foi uma obrigação, né? Você está entendendo? Uma norma. Não vê uma norma para usar máscara? Sei. Todo mundo não tinha que usar máscara? Todo mundo. Então, é simples assim. É igual hoje, todo mundo tem que tomar vacina, né? Todo mundo tem que tomar vacina. Então, algo semelhante a isso.
quando fala da testa, que vai vir na mente, vai ser, as pessoas vão admitir isso na mente. Depois que admitir, Executa elas vão executar. Por isso que fala das mãos. Mas não tem nada a ver com marca na mão, nem marca na testa. Eu vou usar uma frase que vocês vão guardar aí, que é: nolo creio nesse sistema que estão pregando por aí. Eu não creio. O pastor Paulo Afonso Generoso não crê. Agora, eu tenho a minha tese e eu tenho fundamento para ela, porque o meu parâmetro é exatamente ideologia de gênero. Você viu alguma marca aí? Não. Hoje, se você cometer alguma coisa, ou falar contra a ideologia de gênero, você é até preso. É verdade. Não é verdade? Agora, Então, botando uma pimentinha. sim. No caso, quando a besta vier, os crentes já vai estar aqui ainda ou Deus já veio buscar? Não. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes de toda essa... Antes do início da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai sofrer nada em relação à grande tribulação, porque a igreja será arrancada da terra. Apocalipse 3:10. Entendeu? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. A palavra tentação é a mesma palavra para provação. Ali está falando da grande tribulação. E a grande tribulação é um fato. Porque a gente já está vivendo uma tribulação. Fome, peste, terremoto em vários lugares, isso já está pacificado. Agora, o que falta para Jesus voltar? Para mim, não falta nada. Só falta ele vir. A hora que sumir as pessoas da terra, vai ser um reboliço no mundo inteiro. É verdade. Porque os governantes todos vão se reunir, a ONU vai ficar apavorada. Essa guerra entre judeus e árabes, e o mundo árabe, essa guerra, todas essas coisas são prenúncios da volta de Jesus. Só que a volta de Jesus não fica dependendo de nada, porque tudo já se cumpriu. Os sinais todos já estão, desculpe a expressão, a gíria, mas só para dar um border nisso, para dar um reforço, né? Assim, tá tudo na nossa cara. A gente tá vendo isso, tá vendo acontecer. Olha para o mundo como é que está. Violência, pai contra filho, filho contra pai. Crente também que está entrando por um viés diametralmente oposto ao que diz a Bíblia, vivendo uma vida dissociada da palavra, apostasia, rebelião, tudo isso já está acontecendo. É que a gente está dentro do nosso mundo, talvez a gente não tenha uma visão tão ampla, mas as coisas, a palavra de Deus está se cumprindo de forma natural. E está escrito também que quando a palavra de Deus for pregada a toda criatura, será o fim. Então, falta essa ainda, será? A palavra de Deus, quando fala de fim, nós temos que entender o seguinte: ainda depois do arrebatamento da igreja haverá o maior, talvez, pregação do evangelho. Porque quem é crente, né? Não é cristão verdadeiro, quem é crente vai saber que esse fato aconteceu, porque os pessoas vão sumir e vai dizer: não, aconteceu, o povo foi arrebatado. 1 aos Tessalonicenses 4:13, parece que para algumas pessoas aquilo foi arrancado da Bíblia. É, verdade. E Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês depois não vão dizer que não sabia. Por isso que eu já vou deixar claro para vocês. Jesus falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é um dos maiores sinais. Esfriamento do amor. E outro que eu já citei aqui: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, a igreja vai ser arrancada, tirada, arrebatada, tirada da terra. Vai sumir crente. Isso vai ser o estopim de um sistema que vai se acionar, porque está todo mundo esperando que bater uma marca na mão, 666. Meu irmão, eu talvez seja um dos poucos dessa nação que comprei o projeto da besta alguns anos atrás, de 1992, projeto 666, escrito por um homem chamado Michel Ismael, da República Dominicana. Ele fez um projeto, eu tenho isso, e outra coisa, quando eu mostrei isso para grandes líderes do Rio de Janeiro à época, vou citar o nome desse grande líder, pastor Túlio Barros, ele me pediu se eu podia dar para ele. Não, eu vou dar a dica para o senhor. O senhor escreve para esse homem e ele vai mandar para o senhor. Eu tenho isso em papel.
um livro e o material dele. Eles queriam arrecadar, na época, $1 trilhão para acabar com a fome no mundo. Projeto 666. Se alguém quiser, eu tiro foto, eu tenho papel. Nas minhas aulas que eu dou lá na igreja, às vezes eu mostro aquele papel. Também não deixo com ninguém, que aquilo é uma relíquia. Pelo jeito. Tem muitos anos. Já se falava nisso, projeto 666, para arrecadar $1 trilhão para acabar com a fome e ter um líder só no mundo. Mas quem que vai governar o mundo hoje? Não tem ninguém com a capacidade de governar o mundo. Só um sistema governa o mundo. E, ó, se o sistema da ONU funcionou para todo mundo, e eu digo todo mundo e você sabe que foi todo mundo, um outro sistema não pode chegar também para dominar todo mundo? Ó, só pode comprar ou vender se você tiver a marca da besta, se você tiver associado a esse sistema. A ideologia. A ideologia que vai vir. E vai dominar o mundo. Isso é um retrato. A gente está se perdendo com previsões. Eu vejo colegas meus fazendo previsões, citando até nome. Citando o nome lá do genro do Trump. E, pelo amor de Deus, o genro do Trump vai ser anticristo, coisa nenhuma. O Papa, então, né? O Papa morreu hoje, meu irmão. É. Como é que o Papa Então, vai ser? o próximo que vai vir vai ser besta. Então já estavam apostando nesse. Olha, já tem escrito de que ele seria o Papa. O homem morreu hoje. E aí, como é que fica essa interpretação de que ele seria o Papa, que seria o anticristo? É. Não tem isso. Sabe, Satanás, a gente está brincando com a inteligência dele. Verdade. Se ele se transforma num anjo de luz, se disfarça, a palavra ali é disfarçar, ele se disfarça. Ele vai enganar muitos. E, se possível, até os escolhidos. E aí a gente está caindo na lábia dele. Eu fico muito com o que Deus falou na minha mente, e não foi nem aqui, não foi em determinado lugar que eu estava, e eu conversei com uma pessoa, e a pessoa ficou impressionada, porque aí eu fui anotar tudinho que Deus colocou na minha mente. Agora, isso fica comigo. Agora, eu não tenho essa crença de que vai ter marca na mão, na testa, nada disso. Isso é simbólico. Pastor, vamos entrar num assunto agora, uma pauta sobre os hinos, as músicas hoje que são louvadas, que estão sendo entoadas, né, nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, nas nossas rádios. O que o senhor pode dizer sobre os hinos hoje atuais, dos antigos? Qual a diferença das músicas de hoje em dia? Olha, meu querido irmão, eu entendo o seguinte: há muita canção. E dessa canção você pode extrair o que é música evangélica, o que é hino de adoração. Porque nem toda música evangélica é um hino. E nem todo hino também é hino de adoração. Então nós temos 3 coisas: a música, o hino e o hino de adoração. Porque é muito fácil. Você pega uma letra de um samba-canção e bota o nome Jesus ali, pronto, já virou um hino. Mas o que vem antes, o que vem depois? Então eu percebo que as músicas, elas são agradáveis, porque elas falam de vitória, né? Se eu estou no palco, você está na plateia, que Deus vai me dar vitória, que você... Então, isso aí é uma música, mas isso não é hino, isso não adora a Deus. E outra coisa, a música, como a música é uma expressão que aparece em 2 de Crônicas, né? A música de Deus. Música, a gente não pode definir se a música é do mundo, se a música é de Deus, se a música é da evangélica, porque a música é música, é um som. Agora, a letra é que vai indicar o que é. Então eu posso pegar um hino nacional, né? Cantar na igreja. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. É bonito. Parece um hino, não é? E é um hino. Mas é um hino comum. Então nós temos hoje, no mundo evangélico, músicas evangélicas, músicas seculares, que não tem nada de Jesus ali. Mas que cantam na igreja. Que cantam na igreja. E temos hinos de adoração. Se você pegar... aí eu tenho que falar isso, né? Porque a minha vida foi trabalhada nisso. Pega a harpa cristã, ali você tem hinos.
hinos de adoração a Deus, de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Agora, as músicas, esses hinos de adoração, se você cantar isso na rádio, ninguém escuta. Então, ninguém vai colocar. Então, o que acontece? Nas nossas igrejas, nós cantamos hinos de adoração a Deus. Agora, como esses hinos também não dá ibope, e essa que é a verdade, então nós estamos cantando músicas. E as músicas, se você bota Jesus ali, Jesus é só a cereja do bolo. Aí bota o nome Jesus, bota o nome Vencer, bota a Vitória, pronto, aí virou um hino. Aí, meu irmão, a galera com a guitarra, com o trompete, faz aquele ritmo faz bonito. o ritmo e tal, aí toca, aí estamos louvando a Deus, né? Você está cantando uma música, agora louvar a Deus é outra coisa. Louvar a Deus é coisa muito sublime. Louvar a Deus não é algo que sai da boca, sai da alma, das entranhas, sai do nosso espírito. A minha alma te adora, a minha alma te exalta, a minha alma... Então, isso sai da alma. E essa música que sai da alma, ela é inspirada, e você pode cantar aquilo que não tem, às vezes, um ritmo adequável, pode cantar alguma coisa que alguém vai dizer, sim, rapaz, mas essa música aí não vai dar ibope, não vai ficar no hit parede lá, não vai... Mas você está adorando a Deus. E quantas vezes nós fazemos? Eu mesmo. Às vezes me vem umas músicas na minha mente, eu começo a chorar e canto sozinho, e até dentro do banheiro mesmo. Estou em algum lugar, estou cantando aquela música que vem na minha mente. Eu não tenho nem como escrever aquela música. Mas a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma vontade de adorar a Deus. Adora a Deus. E aí essas músicas a grande maioria dessas músicas não adoram a Deus. Engrandece às vezes o homem, né? Engrandece o homem. Agora, tem também músicas que agradam a Deus, que exaltam o Senhor. Claro que tem. Nós temos muitos hinos de louvor e adoração, mas são hinos que são diferentes das músicas. Eu trabalho, na minha concepção, hino é uma coisa, música é outra. Que a música ela pode ser secular e pode ser uma música gospel. A música gospel ela dá ibope para o hit parade, mas não adora a Deus. Você vai botar uma música que você está no palco e o outro está na plateia, que Deus vai fazer isso. Deus não vai se vingar de uma pessoa em seu favor. Deus não vai fazer isso. Isso é imaginação de alguém que fica querendo tirar lucro em cima do outro, vantagem em cima do outro. Então tem umas músicas aí que até envergonham. Mas dá ibope, porque é bonita. E tem música que são escritas por cantores seculares, por autores seculares. E tem música que nem se deve cantar na igreja. Estão cantando na igreja, porque é bonita, mas nem tudo que brilha é ouro, né? Então, eu acho que para adorar a Deus, culto a Deus, tem que ter música de adoração a Deus. Agora, se você quer fazer uma música para atrair a galera para dançar, pular, é diferente, é outra coisa. Isso não é um problema meu, é um problema de cada um. Porque você não vai cantar uma música, oh, que saudosa lembrança. Meu irmão, sai todo mundo da igreja. Mas ainda é muito bonito, né? Esses hinos. Muito bonito. Muito. Desejo. Música até, a gente faz isso quando vai fazer cerimônia fúnebre, né? Isso. Mas tem hinos bonitos, né? Os guerreiros se preparam. Tem umas músicas assim que foram escritas. O pastor Paulo Leivas Macalão escreveu muitos hinos da nossa harpa cristã, e tem outros cantores, outros autores. Da igreja estão sumindo. Estão sumindo. Eu ainda uso harpa. Eu tenho um ministério de louvor na nossa igreja, que canta músicas evangélicas. Agora, nós também usamos a nossa harpa cristã. Mas isso já foi abolido. Porque ninguém... E tem igreja que está usando só um hino agora da harpa para não falar que sumiu 100%. Canta Exato, um hinozinho ali no início e acaba. Quer dizer, aí o hino virou a cereja do bolo, né? Bota ali para dizer que não sumiu. Mas, na verdade, também não se pode idolatrar a harpa nem um cantor cristão, né? Verdade. Não se pode pegar aqui, não que tem que cantar ali, não. Nós vamos cantar hinos. Tem que pegar dentro dessa avalanche de músicas que são tocadas nas rádios, separa, lê a letra e canta. Porque tem
músicas evangélicas que nem se deve cantar nas igrejas. Dê algum exemplo consegue dar algum exemplo? Olha, como identificar diferenciar uma música do hino? Eu acredito que quando a música exalta a qualquer pessoa que não seja Deus, né, até você mesmo, então essa música não serve. Porque a gente, quando vai cantar na nossa igreja, num culto, a gente está cantando para o Senhor. Então tem que escolher as músicas que são de adoração a Deus. Agora, diga-se de passagem que elas são um número bem reduzido em relação àquelas músicas que te mexem com o corpo, que faz você pular, dançar e tal. E ainda tem a questão da música, porque o ritmo frenético com que se cantam essas músicas faz a galera pular, dançar. Eu não sou contra, de certa forma, essas músicas, mas guardadas as suas devidas proporções. A gente não vai fazer um culto aonde fica todo mundo pulando achando que aquilo é poder de Deus. Entendeu? A gente não pode colocar o emocionalismo como elemento do culto. O culto é racional, tem que ter razão, inteligência, louvor, adoração. Quantas vezes a gente cantando o hino da harpa, eu desabava em choro das músicas que nós cantávamos. Agora hoje, essas músicas, é dificilmente vai ver alguém chorar. Tu vai ver alguém pular e plantar bananeira e dar um racha safari no outro, enfim, pular pra cá, pra lá. Mas no fundo, as pessoas saem tão vazias quanto entraram. É verdade. Porque Deus não se faz presente nessas músicas. Quer dizer, olha, é um absurdo você cantar uma música de vingança, de se sobrepujar ao outro, dizer que você está no palco e a pessoa na plateia. Ora, bolas, como é que a gente vai cantar uma música dessa? Isso não é música. Isso não está adorando a Deus. Não está adorando a Deus. Você está mostrando a sua vitória sobre o prisma da prepotência. Olha lá, eu venci ele, agora ele falava mal de mim, está lá. Ó. Deus não quer isso, o amor não prega isso. O amor quer que aquela pessoa se converta e se renda. Por isso que os hinos que foram escritos nos cantores aí das igrejas congregacionais, nas igrejas mais voltadas para essas músicas com inário, né? Elas foram selecionadas exatamente por isso, porque foi um período em que eu ia para as vigílias, a gente não tinha outra música para cantar, senão abrir a harpa e cantar. Entendeu? E quando a gente cantava aquelas músicas, a gente chorava. A gente recebia a presença, porque a gente estava adorando. E outra coisa, quando a gente adora, tem uma resposta de cima. Mas hoje não vem resposta de cima, sai uma resposta do nosso corpo. A gente pula, vibra. Eu gosto de louvor porque eu fecho os meus olhos e adoro. Eu me lembro que um dos cultos da nossa igreja, eu fiquei assim, vou falar para alguém que eu não tô maluco, não. Eu só quero ter a liberdade de se eu tiver que pular, eu vou pular. Mas eu me fechei ali, eu adorei a Deus de uma tal maneira, as lágrimas rolaram no meu rosto. E eu mandei apagar a luz, para ninguém me ver aí. Ficou aquela meia luz, ninguém tá vendo. Mas eu ali estava adorando a Deus, porque eu não quero que as pessoas olhem que eu tô me emocionando para tentar emocionar as pessoas. Então, deixa eu ser autêntico. Eu não quero passar isso. Eu quero ser autêntico. Então, eu queria adorar a Deus. Então, bota meia luz e nós soltamos ali o coração, abrimos os nossos braços, levantamos para Deus, adoramos a Deus. Olha, foi tremendo. Ontem mesmo, com as crianças cantando, as crianças fizeram uma apresentação linda, linda, linda. Eu chorei com as crianças cantando uma música sobre a ressurreição de Jesus. Então, a gente se alegra com coisas simples. Verdade. Deus não precisa dessa papagaiada toda. Deus não precisa desse border todo, desse contorno todo, dessas firulas. Deus não precisa desses ritmos. Embora o ritmo, para mim, é música. Mas Deus não precisa disso. Deus só precisa de um coração aberto que apresente a Ele um louvor. E quando Ele recebe, você sente que você não está cantando para ninguém. Eu, com a meia luz, eu fico mais à vontade. Que eu posso levantar as minhas mãos, as lágrimas podem rolar e ninguém está me vendo. Não tem que impactar ninguém, eu tenho que me impactar. Eu vou aproveitar agora nessa deixa que o senhor deixou aí, de não deixar ninguém te ver, o senhor não quer deixar impactar. Eu já quero deixar uma agenda pré-marcada, uma próxima aí, a gente vai falar sobre isso. Os pastores
que se esconde um pouco dos seus membros, não deixando o pessoal, às vezes, aparecer, que às vezes ele está passando uma dificuldade, passando até mesmo um problema de saúde, e acaba não querendo, escondendo isso do povo e causando um problema para ele mesmo. Você vê pastores se matando, se suicidando, pastores passando por diversos problemas. Mas esse assunto eu vou deixar para o próximo podcast aí para a gente falar sobre isso. Eu queria que o senhor desse um recadinho para esse pessoal que está nos assistindo, essa câmera que é sua. Dá uma palavra, manda uma palavra para esse pessoal, quem é cristão, quem não é cristão, aquela que está assistindo a gente hoje. Ok. Galera, é o seguinte, a coisa melhor do mundo é servir a Deus. E servir a Deus tem que ser de todo o coração. Porque se não for de todo o coração, não adianta. Você vai agradar o homem, vai achar que está agradando a Deus, mas não está. Abra teu coração, adore a Deus, porque tudo que nós podemos dar a Ele é adoração. Que Ele já te deu tudo, te deu vida, te deu saúde, te deu condição, te deu tudo. Mas você tem que adorar a Deus. E Deus quer de nós adoração. A Bíblia diz que, em Isaías 6, que os anjos o adoram 24 horas por dia. Adoram, e não cessam, não param de adorar. E Deus, se eu posso dizer isso para vocês, Deus se alimenta da sua adoração, entre aspas. É a sua adoração que move as mãos dele, é a sua adoração que faz Deus derramar bênçãos. Não é exigência, não é, como disse um determinado pastor, colocar Deus contra a parede. Não, ninguém pode fazer isso. Mas adore a Deus. Adore com louvor, com a vida, com o coração, com a alma. Servir ao Senhor de todo o vosso coração, com inteligência. Porque Deus é tudo que a gente precisa. Porque Ele é o Senhor do universo. Mas Ele não quer só o seu Senhor do universo, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, olha, você não sabe o que você está perdendo. Que a hora que Jesus entrar na sua vida e você poder conversar com Ele pelas madrugadas, na hora que você achar melhor, conversa com Ele. Guarde isso. Tem muita gente que só está buscando as mãos de Deus. Deus quer que você busque a face dele. Porque quem busca as mãos alcança o material. Mas quem busca a face alcança a intimidade. E Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Quando se tem intimidade com Deus, você não precisa de mais nada. Porque Ele está juntinho com você e em todos os momentos da sua vida, Ele vai te ajudar. Então, não busque as mãos de Deus. Porque se você buscar as mãos de Deus, você nunca vai ter intimidade. Mas se você buscar a face, você vai ter intimidade. E tendo intimidade, as bênçãos fluem sobre a sua vida. Faça isso, Deus te abençoe e até um próximo encontro. Com a paz do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, posso pedir uma oração? Pode. Ora pela gente, ora para o público. Amém. Aí. Vamos estar orando. Senhor Deus, entramos na Tua doce presença por Cristo Jesus, nosso Senhor, com gratidão em nossos corações por estarmos, ó Deus, neste ambiente tão abençoado, falando acerca do reino, da Tua palavra, conversando acerca de coisas do reino. Por isso eu quero Te adorar, Te bendizer, Te glorificar, Te exaltar como o único Deus verdadeiro. Quero pedir uma bênção para esta casa, uma bênção para este projeto, uma bênção para estes queridos irmãos, estes que estão também na técnica. Abençoa também a todos que estão participando desse podcast. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que o Teu amor tão sublime e infinito seja derramado sobre as nossas vidas, que nós possamos continuar Te celebrando, Te adorando, Te glorificando como o único Deus verdadeiro acima de todas as coisas. Libera para nós, Senhor, uma tarde rica e abençoada e um dia seguinte debaixo de Sua inteira proteção.
Nós oramos com gratidão por Cristo Jesus e em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. É isso Amém. aí. Quero agradecer o senhor. Quero agradecer pelo esse carinho do livro, tá? Amém. Tô deixando essa caneca como presente Opa, uma muito lembrancinha obrigado. nossa aqui do podcast. Vou levar com Quero carinho. pedir a vocês que estão nos assistindo, não se esquecer da nossa campanha dos 1000 inscritos, tá? Vai estar participando do sorteio da camisa, né, da Seleção Brasileira, uma camisa oficial doada pelo filho do jogador Jair Marinho, né? Você vai estar participando, e das bolsas de estudo também na Faculdade Fáceis, do nosso professor Elvio Costa, tá? São 10 bolsas, então não deixa de se inscrever no canal para estar participando. Aproveitando, pastor, peça aí o pessoal para se inscrever no canal Coruja Podcast. Opa, galera, olha só, se inscreva, dá o seu like, compartilhe. Olha, o que nós falamos hoje aqui é muito importante para você compartilhar também, tá? Mas em todos os podcasts, você compartilhe, dê o seu like, faça seu comentário e Deus vai abençoar você grandemente. É isso aí, galera. Obrigado. Quem quiser conhecer o pastor pessoalmente, só ir lá na igreja do pastor. Já deu o endereço, vai estar aqui embaixo no rodapé, tá? Peço que vocês com carinho abençoem nossas vidas. Tá bom, pastor? Muito obrigado, tá? Amém, amém. Precisar do podcast para fazer qualquer tipo de anúncio, qualquer coisa, pode marcar e vir. As Muito portas obrigado. abertas. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado, pastor. Paz de vocês. Deus abençoe, querida. A paz. Amém. Amém. Woo!